Ao final da semana, hoje queria conversar convosco acerca de como os silenciamentos seletivos não são uma boa opção. Imagina que um jovem cometia um crime de ódio, portanto, um jovem branco que frequentava sites de extrema-direita cometia um crime de ódio. Ora bem, o facto desse jovem branco e o facto de ele ser quem era frequentar esse tipo de sites seria explorado até à exaustão. Portanto, teríamos imensas reportagens à volta disso tudo. Agora, se o jovem for de uma minoria étnica ou de uma minoria religiosa ou de outro tipo de minoria, é muito provável que seja silenciado tudo isso. Isso no caso do jovem de extrema-direita que faria esses crimes de ódio, para mim era importante entender o contexto no qual ele se movia. Portanto, era importante entender qual era o ecossistema que eventualmente poderia potenciar esses fenómenos. No outro caso, também eventualmente pode ser importante eu saber isso para compreender o contexto em que aconteceram as coisas. Pois bem, muitas vezes com esse silenciamento, o que acontece é que dá aso a que todo o tipo de boatos possam surgir. A ilustração disso é claramente o esfaqueamento que ocorreu recentemente em Inglaterra. Pois bem, quando houve esse esfaqueamento, eu naturalmente procurei entender qual era o contexto em que tal se tinha acontecido. E notou-se que houve um manto de silêncio enorme acerca disso. As pessoas queriam saber e não encontravam respostas. E o que é que aconteceu? Foi que houve uma série de boatos, alguns boatos que eu digo que serão boatos criminosos, eu não digo isso. Portanto, houve uma série de boatos que foram postos a correr acerca disso e que fizeram com que houvesse uma vaga de desejo de vingança, uma vaga de ódio, digamos assim, face a um conjunto de pessoas que até podem ser completamente inocentes, e neste caso até seriam completamente inocentes, mas o que acontece é que os silenciamentos seletivos levam a que haja um clima ideal para a propagação do boato, o que nas redes sociais é inevitável. Quer dizer, eu quando ouço as notícias que é a família numerosa que vivia num acampamento entrou pelas urgências adentro, vejo perfeitamente que há uma seleção, portanto que há o tal silenciamento seletivo, que conforme vos disse, não é uma coisa boa. Isso existe a nível legal e existe também a nível dos próprios jornalistas, que se acham muito evangelizadores e não pessoas que dão notícias, também fazem isso. Reparem, por exemplo, de como todas aquilo que são as atuardas que Donald Trump diz são potenciadas até ao último grau e todas as atuardas que são ditas no outro lado são silenciadas. Vejam como é que a comunicação social tentou silenciar até à última aquilo que era o processo de degradação psicológica de Biden. Sim, nós vivemos numa altura, numa fase em que aquilo que devia ser o pilar central do jornalismo, que seria dar informações, o pilar central do jornalismo é selecionar as informações que podem ser dadas e as que não podem ser dadas. Isso não é um bom caminho, porque conforme disse, no caso da seleção, de alguma seleção pode ser feita com a melhor das intenções, mas os resultados quase inevitavelmente vão ser maus. Era isto que tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.